Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tá mais um dia aqui pra gravar o podcast. Infelizmente a gente tem uma notícia pra dar. Charles e o Davi não estão mais entre nós? não, pera. Começamos bem já. Eles estão numa melhor, estão na cama deitados. Exatamente. Não puderam comparecer, hoje somos apenas eu, Lucas. E eu, Stael. Isso aí. Aqui no Aquele Podcast. Hoje a gente vai começar com continuação, né? Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, né? E a gente vai começar com bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra por herança. Ei, é glória. Tem algumas versões que falam bem-aventurados mansos, né? E cara, a gente já tava discutindo antes um pouquinho sobre, antes de qualquer coisa a gente precisa entender o que é ser humilde e ser manso na real, né? E o Nathan até brincou sobre, no culto de sábado do Meeting MJ, do Mevan Jovem. Tem no YouTube, pra quem quiser assistir, dia 31. Ele falou, cara, então se a definição de manso for só alguém que é tranquilo e tal, então quase ninguém vai ser manso. Mas nesse caso também os maconheiros são mansos, né? Verdade da terra, não né? Mais que os crentes terra, ainda, cara. Mais que os cristãos. Não, porque se for depender de manso Tá dos louco. cristãos. Mas, cara, querendo ou não, manso tem um pouco a ver com isso, né? Com você ser uma pessoa mais tranquila, mais de boa. Não no sentido de que você vai ser good vibes ou passivo, né? Não, acho que não tem a ver com passividade, né? Acho que passividade é quando você deixa as coisas acontecendo da frente, né? Uhum. Talvez manso tenha a ver até com aquilo que a gente conversou antes, né? E aí eu acho que até algo que o pastor Lucas falou uma vez. Existe uma diferença entre você ser um ativista e ser alguém ativo, né? Boa. E talvez ser alguém ativo é você ser uma pessoa que não está parada. E quando eu digo parado, não digo uma pessoa que está constantemente fazendo coisas. Porque eu acho que uma pessoa que está constantemente fazendo coisas é uma pessoa ativista. Sim. Certo? É uma pessoa que está, talvez, não sei se daí, agora não, talvez entraria em algum outro tema, mas seria do tipo assim, como se precisasse fazer algo. Mas alguém que está sempre fazendo algo, no caso, ela não necessariamente está ligado a realizar coisas. Mas às vezes está no interior dela, né? Uma pessoa que está sempre em construção aqui dentro. Sim. Então, eu acho que ser passivo não. Ser... Ativista? Não. Ativo? Não, a outra palavra ali. O ser manso. Eu acho que tá ligado a você ser isso. Você ser alguém ativo. Ou seja, vou dar um exemplo. Até um assunto também que a gente tava conversando. Poxa, cara, não sei o que eu vou trabalhar. Não sei qual que é o meu trabalho. Cara, ser um ativista, nesse caso, poderia ser... Talvez ser um ativista nesse caso poderia ser do tipo assim, vou viver da obra. E às vezes tu nem tem uma palavra pra isso. Sim. Talvez ser ativista seja você esperar que, também, né? Mas enfim, eu acredito que talvez ser ativista é você acreditar ou enfim esperar que o Senhor vai vir do céu com a carteira assinada pra ti, cara. E, mas eu não sei se é de Deus, cara. Mas aí você é um ser humano e você precisa, talvez, fazer o teu papel como um cidadão e, cara, entregar currículo, mano. Às vezes ser passivo é você ser uma pessoa ativa. Vamos supor, você cumpre os seus requisitos básicos. É ser o mínimo. Pode ser, talvez seja até alinhado forma. com a ideia do humilde, né? E eu acredito que humilde não tenha nada a ver com pobreza. Não, né? Pelo contrário. Eu acho que humilde tem a ver com o estado do coração da pessoa. Onde talvez seja uma pessoa que ela seja uma pessoa contente com o que ela tem. Que se submete. Pessoa que se submete a talvez até uma pessoa que não se importe, mas uma pessoa que não se deixa ser afetada tanto pela situação que ela vive naquele exato momento. Mesmo se ela sendo pobre ou rico, né? Talvez ser humilde seja... Talvez ser humilde, cara, seja conhecer quem você é. Seja reconhecer o que você é. Certo? Aí, nesse caso, a gente pode partir para várias ideias, né? Tipo assim, quem você é? Você é a identidade de Cristo, é aquilo que Deus falou. Ou tu pode falar, cara, quem eu sou? Eu sou nada sem Jesus.
né? A gente pode partir para esse ponto, mas talvez bem-aventurados os humildes de coração, porque eles herdarão a terra, talvez seja bem-aventurado aqueles que reconhecem quem eles são, que talvez eles são miseráveis sem Jesus. Sim, porque pra mim, até uma parada que a gente conversou, acho que no podcast, no episódio passado, que eu comentei assim, eu perguntei, cara, vocês acham que uma bem-aventurança tá ligada na outra? E, enfim, a gente conversou e tal, e chegou ao ponto que não necessariamente, porque talvez o que eu vou passar hoje não é o que o Iftel vai passar, e nenhum de nós vai ser trabalhado na mesma sequência de bem-aventurança. Mas, cara, se a gente parar pra olhar pra elas, a forma como Jesus construiu essa ideia, pra mim ela linka muito uma na outra, tá ligado? E pra mim ele já começa falando pobres de espírito, né? E aí, cara, não tem como você querer ser pobre de espírito se você não tiver um coração humilde. Não tem como. É verdade. Tá ligado? Porque, sim. Cara, como é que eu vou dizer que eu sou pobre de espírito no sentido de eu só dependo de Cristo, mas se no fundo o teu ego ainda fala mais alto? Certo. Faz sentido. Sabe? Talvez tenha até a ver com o que a gente conversou agora, né? Poxa, talvez seja reconhecer que você não é nada. Né? Seja reconhecer que você realmente é um zero à esquerda, mano. E que tu depende de Cristo. Sim. E talvez ser manso, no caso, trazendo por uma tradução talvez até mais conhecida, né? Talvez ser manso, não sei dizer o que talvez esteja ligado a isso, sinceramente. Pensa aí, Lucas. Mas em que sentido tu tá querendo falar assim? Porque, tipo, a ideia... Uma definição prática? Isso. É porque, tipo assim, cara, eu acho que a gente pode voltar na questão do ativo e ativista. É tipo assim, pra quem não sabe, eu curso Engenharia Ambiental e Sanitária, enfim, numa universidade de Itajaí. Então, assim, cara, eu tô ligado na parte de meio ambiente há muito tempo. Eu já fiz curso técnico de controle ambiental. Então, vamos dizer que eu já venho pra essa área dos meio ambiente há algum tempo. E é muito comum a galera entrar pra esse meio, começar a estudar esse meio e se tornar ativista. Só que, tipo, mano, é o famoso ativista de iPhone, assim, sabe? Sim. Que vai dizer pra ti assim, meu Deus, como é que tu pode fazer isso, aquilo e usar tal coisa? Como é que você pode tomar refrigerante com canudinho? E as tartarugas? Sim, é verdade. Só que, cara, não é uma parada que ele realmente vive, sabe? Porque aquilo não tá, talvez, fazendo parte das características que ele é, sei lá, do caráter da pessoa. Então, às vezes a gente falar sobre ser manso, mas até que ponto essa mansidão ou essa humildade, ela tá realmente fazendo parte de quem eu sou no dia a dia, saca? Pode ser. Porque talvez eu ser um ativista de domingo é muito fácil, mas eu ser um ativo de todos os dias é mais difícil, sabe? Faz sentido. Tipo, talvez a ideia do manso esteja ligado a você... Não sei. É tipo uma parada que o Davi puxou na pregação quando ele falou sobre esse versículo, essa bem-aventurança, sobre quebrar as expectativas também, né? Porque tipo, os judeus esperavam um redentor que ia vir acabando com tudo, ia destruir tudo, cara, e trazer aquela glória do império israelita, vamos dizer assim. Sim. E ele vem, não, cara, bem-aventurado, ou seja, feliz é o cara que é manso, que não vai sair quebrando tudo. Porque, cara, tipo assim, é muito mais fácil. Vamos colocar 2 exemplos. Eu e tu, a gente veio de uma linha pentecostal muito forte. Bem forte. Meu Deus. Às vezes o pé chega a dar aquela queimada, né? A canela queima. Meu Deus. Sapatinho de fogo. Se pega um cara daquela época e coloca dentro de uma empresa, em cima de um banquinho, e fica berrando o dia todo, será que ele vai ter o mesmo impacto do que a gente, com um coração manso, disposto a ouvir, a apanhar, se for preciso, mas colocar Cristo de uma forma prática com a nossa vida? Sim. Qual dos dois teria mais efetividade, tá ligado? Talvez, no caso, ser manso não esteja... realmente não tenha nada a ver com ser passivo, mas ele vai contra a ideia de você querer enfiar talvez o evangelho de goela abaixo. Sim. Sendo que, na verdade, desde que você vive o evangelho,
a palavra ela vai ser pregada. Sim. Certo? Talvez ser manso realmente esteja ligado a você. Talvez você até reconhecer a realidade que a igreja está passando, né? De polêmica e Sim. talvez, né, situações que não deveriam acontecer dentro de uma igreja, né? Talvez você entender isso, cara, e reconhecer que é o tempo. Não se deixar abalar por isso. Sim. E realmente não levantar uma bandeira. Vamos dar um exemplo. Vamos acabar com esses eventos. Ou vamos acabar com o templo. Uhum. Ou talvez, enfim, levantar uma bandeira contra a própria igreja. Talvez, cara, eu oro por ti. Deus vai fazer o trabalho, cara. Deus vai... É porque se a gente até mesmo olha pra Cristo, que é o nosso maior exemplo, cara, ele foi... eu acho que é uma falha nossa como cristão, assim. Ele foi muito manso com os caras que xingaram, que bateram, que chicotearam, que, enfim, mutilaram ele. Foi muito manso com fariseus, quando foi preciso ser manso. Foi firme quando foi preciso ser firme, mas na maior parte das vezes ele foi manso. E ele foi manso com os dele, tá ligado? Com os próprios discípulos. Quando o discípulo negou ele, foi Pedro, né? Quando Pedro negou Cristo... Desculpa aí, pastor, por eu ter esquecido qual era o discípulo. Quando Pedro negou a Cristo e depois Cristo tem um encontro de novo com Pedro, encontra Pedro novamente, ele não sai dando o dedo na cara de Pedro, tá ligado? Ele vem tipo, e aí, cara? Tu me ama? Tá ligado? Tipo assim, mano, porque o Pedro por si só já devia estar com... Sei lá, mano, com o sentimento que o cara tava tendo. Porque imagina, ele era discípulo de Cristo, ele caminhou com Cristo tanto tempo. E aí ele percebe que ele negou a Cristo, ele percebe que ele foi... enfim, foi contra algumas coisas que Cristo falou. E quando Cristo morreu, ele voltou a pescar, tá ligado? Tipo assim, ele largou tudo que ele tava fazendo, voltou pra vida antiga. Como se ele tivesse, entre aspas, se desviado de um caminho. E aí quando Cristo volta perante ele, com toda a mansidão de Cristo, Cristo constrange ele, tá ligado? Ao ponto de que quando Cristo foi assunto aos céus, quando Cristo, enfim, subiu, mano, nunca mais Cristo precisou aparecer pra Pedro, tá ligado? Tipo, a mansidão de Cristo impactou muito mais a Pedro do que tivesse puxado a orelha, né? É verdade, cara. Tá ligado? Eu vejo também a respeito ali que tu falou quando de quando Jesus teve que ser firme, né, com os fariseus. Cara, neste caso, eu acredito que tem a ver muito com a questão de que não só os fariseus, né, mas talvez até a galera da própria igreja, tenha muito a ver com a questão de que eles tinham o conhecimento. Isso talvez vai estar um pouco contra o que eu falei agora há pouco. Né? Que eu falei de ser manso com a própria igreja, mas cara, às vezes a gente tá falando de um povo que lê a mesma Bíblia que você. É a frase de um amigo nosso, hein? É um povo que lê a mesma Bíblia que você. Talvez tenha uma tradução um pouco diferente, talvez, mas é um povo que lê a mesma Bíblia que você. Ou seja, dizer que talvez seja apenas um povo talvez usar, né, a desculpa de que é um povo ignorante, talvez não seja uma desculpa certa, porque a oportunidade de ter o conhecimento eles têm. Mas eu acho que a gente talvez esteja esbarrando na mesma parada da humildade, tá ligado? Porque humildade não tem a ver com ser pobre, mas se tornar, enfim, se permitir ser humilhado, vamos dizer assim, né? E a mansidão eu vejo da mesma forma, mano. Tipo, cara, nada impede de eu ter que, sei lá, que os pastores terem que vir na gente, corrigir a gente de forma firme, dura, como tiver que ser. E isso não vai fazer com que eles deixem de ser mansos, tá ligado? Entendi. Porque eu acho que vai muito com o que a gente tem que fazer, tá ligado? Pra chegar, pra corresponder a algo. Pode ser muito isso. Porque quando for necessário ser mais firme, a gente tem que ser firme. Porque imagina na criação de um filho. Sim, tá ligado? Sim, entendi.
Faz sentido. Talvez pelo excesso de mansidão, tem tanto Enzo por aí, tá ligado? Nada contra o Enzo que está ouvindo, mas é que quando você ouve, o fulano de tal se chama Enzo, a gente já tem um padrão, tá ligado? Já entendi quem é esse Enzo. É o Enzo que joga Free Fire, é o Enzo que não, mas é a parada assim, cara, o excesso das paradas é complicado. E quando você não consegue executar algo que é necessário, não consegue ser ativo em algo, talvez é porque você tá sendo ativista, assim, sabe? Uhum. Sim. Rapaz. Às vezes até eu me impressiono. Os insights que vem assim. Sim. Cara, e talvez ser manso esteja ligado muito às nossas próprias atitudes diante dos erros dos outros. Boa. Vamos lá. Deixa eu explicar isso aí, né? Antes que alguém pense coisa errada. Vou dar um exemplo. Eu trabalho num ambiente onde basicamente eu sou quase o único cristão ali. Quando eu digo cristão, eu não estou me referindo a pessoas que eu ser a única pessoa que acredita em Cristo. Não, tem muita gente ali que acredita em Jesus. Uhum. Mas pessoas que realmente eu vejo que são pessoas que congregam, porque muitas ali acreditam em Jesus, mas não vão para a igreja. Sim. São pessoas que não são discipuladas por alguém, são pessoas que muitas delas, né? Não tem acompanhamento? Não tem um acompanhamento e também não tem uma vida da igreja. Entendi. São pessoas que falam que conhecem Jesus, ou enfim, que acreditam em Jesus, mas são pessoas que bebem, né? São pessoas que usam coisas, né? Drogas e tudo mais. Pessoas que realmente têm uma vida de uma pessoa que não segue a Jesus. Sim, isso que eu quero dizer. E, cara, olhar pra isso às vezes e depois ouvir dizendo que elas precisam de oração. Pessoas que dizem que... E depois ouvir da boca delas mesmas que elas seguem Jesus, que elas acreditam em Jesus. Tu olha pra aquilo e fala... Tá, como assim, cara? Como tu tem a coragem de dizer que você segue a Cristo se as suas atitudes não revelam isso? Sim. Então, nesse momento, o sangue ferve. Não que eu seja uma pessoa perfeita. E tô longe de ser. Mas tu fala... Poxa, eu busco... Eu me esforço pra me desenvolver. Eu me esforço pra me tornar um crente maduro, né? E aí o cara, às vezes, ele não se importa. Tu conhece um cara que não tem a mínima, não dá a mínima pra ser alguém reto diante de Jesus. E enfim, ele quer e usa esse artifício. Talvez isso é uma das coisas até por conta de hoje manchar tanto o nome de Cristo. Sim, né? Sim. Então nesse momento, cara, qual é a vontade de fazer? Dá um tapão. Sinceramente, dá um tapão. Falei, mano, né? Acorda, fiote. Uhum. Mas nesse caso dá risada, daquela risadinha de lado, e fala, cara, eu não acredito nisso. E aí é onde entra. Tipo assim, cara, eu não acredito nisso. Provavelmente isso vai, enfim, gerar dúvida na pessoa. E fala, não, porque a Bíblia fala sobre isso, cara. Ou enfim, a Bíblia me ensina isso, Jesus me ensinou isso. E essa atitude, ela não revela Jesus. Sim. Aí tu vai ter, cara, eu entendo que talvez pra ti não esteja nada de errado, mas eu digo que eu sigo aqui Jesus e, cara, essa atitude não revela quem é Jesus. E talvez essa maneira mansa de você se propor a mostrar Jesus, sim, seja o que vai mudar. Porque até então nossos antepassados, eles usaram o ativismo para pregar Jesus, e não deu muito certo. Sim, causou só medo, né? Medo, rebeldia. Muita machucadura. A gente teve dois extremos, cara. Sim. A gente teve a galera que se afundou mais na religiosidade. Sim. E teve a outra galera que se afundou no outro extremo da libertinagem, né? Onde a gente tem hoje tantos resultados de famílias totalmente desestruturadas que vão para um culto. Sim. Famílias que acreditam que estão fazendo certo, mas o marido e a esposa não são mais um casal. Sim, né? Sim. Que tá cada vez ficando mais comum esse tipo de coisa. Onde os filhos eles vão vivem uma vida, né? Como se não seguissem a Jesus, a Cristo, por um ativismo dos nossos antepassados, nossos avós, nossos pais. Então, por conta desse ativismo, gerou essa rebeldia de muitos, sabe? Sim. Talvez o ativismo ele seja o início, cara, para você adulterar o evangelho.
É o tal do cristão não praticante, né? Leva isso. O começo não é assim. Sim. O começo é o cara que fica na praça, nada contra quem faz isso. Mas se você não tiver um coração certo, Sim. você vai se tornar só um cara que fica berrando na praça. É, porque, tipo, quando você começa a caminhar pra um outro sentido do que realmente é ser um cristão, ter uma vida procurando, né, estar dentro daquilo que Cristo prega e propõe pra gente. Porque a gente também não tá aqui dizendo que a gente tem que ser perfeito, né, cara? Mas não é a questão de não se acomodar num lugar, né? Sim. Acho que esse é um ponto legal também, porque, cara, a gente não tá aqui dizendo pras pessoas ou pra vocês que pra ser cristão tem que ser perfeito. Não, mano, por muito tempo a igreja falou isso. E ninguém nunca conseguiu alcançar esse posto. Porque é o contrário. Ser cristão é tu reconhecer que tu não é perfeito. Sim, e essa luta diária, na real. E literalmente, ser cristão é você entender que você é um zero à esquerda, que tu é um imprestável, você é um lixo. E você tem que... Sabe o que você tem que buscar ser? Como Jesus, cara. Não é nem falei, busca a perfeição. Não, cara, busca Jesus, cara. Porque se querer buscar a perfeição, tu vai usar outros parâmetros, mano. Jesus é o nosso parâmetro. Entende? Jesus é o cara que foi humilhado, filhote. Pregando a verdade. Injustamente, esse foi o cara. E aí hoje, talvez, ser manso seja você ser humilhado e baixar a cabeça, cara. É que entra na outra parte da tradução, né? Os humildes, né? Bem-aventurados humildes. Porque, cara, é muito isso também. Da mesma forma que a gente tem que se posicionar, ser ativo, eu também tenho que reconhecer que eu preciso melhorar dia após dia, né? Claro. Que eu preciso... Que eu ainda não cheguei a patamar nenhum que me torne digno de alguma coisa, né? Lucas, sabe qual é a diferença que tem entre eu e você, cara? Tirando o olho azul. Boa. Né? Cara, é que o nosso pecado é diferente, mano. Sim. Sabe qual é a diferença entre nós dois e aqueles que não seguem a Jesus? É que o nosso pecado é diferente. Jesus não ama mais nós que seguimos a Ele do que essas outras pessoas que não seguem. Não. O amor dele é o mesmo para os dois. A graça dele é a mesma para os dois. Ele está esperando que essas pessoas, o anseio dele pela vinda dele nos encontrar, que tem por nós, é a mesma que ele sente por essas outras pessoas que não seguem a ele. Sim. Entende? Sabe qual é a diferença da gente e pra eles, no caso, o que isso tá? Beleza, se é a mesma coisa, por que eu sigo a Jesus então? Muito simples, é a esperança que habita em nós. É mais, nesse caso, seguir a Jesus é você renunciar tudo que você tem para que você tenha uma esperança, mano. Porque uma pessoa que realmente não segue a Cristo é uma pessoa que não tem esperança, é uma pessoa que é como se fosse, essa pessoa é igual um cachorro que corre atrás do rabo. Sim. Ela literalmente quer alcançar algo que às vezes não alcança, mas quando alcança fica por aquilo mesmo. Entende? Tipo, sim. Eu literalmente usei a analogia de um cachorro, gente. Realmente, eu usei a analogia porque é isso que o cachorro faz. Quem não tem cachorro, tenha. Vai ver isso acontecer. É uma pessoa que corre atrás, né, dos seus próprios zelos, dos seus próprios prazeres, cara. E quando você segue a Cristo, cara, é um propósito que quando você começa a entender real, tu começa aos poucos, tipo, ficar nem aí pra ti, cara. E não de um tipo assim, obviamente, de você esquecer de você. Não é isso. Tu tem que entender que, né, enfim, você é um indivíduo e tudo mais. Sim. Toma banho, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, misericórdia. Mas no caso, você começa a literalmente se deixar de lado o seu querer. O que você quer já não é mais uma pauta do teu dia. Você tem um foco, que é ser parecido com Jesus. Se no meio disso você conseguir fazer algo, né? Vamos supor, por exemplo, meu negócio é ser parecido com Jesus e cumprir o meu ministério. Meu sonho sempre foi ter um carro top.
Se nesse meio desse processo o Senhor tiver a misericórdia, na misericórdia dele, ele te der um carro desse, louvado seja o nome do Senhor. Sim. Se não te der, louvado seja o nome do Senhor igual, cara. Então talvez seja isso, cara. É muito, acho que o que a gente tava conversando aqui enquanto a gente tava comendo antes de dar o play aqui, o rec, sobre a questão de até Deus quebrar as nossas expectativas. É isso aí, cara. Enfim, tu tava falando antes, quer dar a introdução pra galera? Ah, sim. Porque até alinhei com uma ideia com o Lucas antes, que tudo que eu sempre sonhei, tudo, desde o meu trabalho, né, que hoje eu meio que tenho, além do meu emprego normal ali, né, carteira assinada, eu tenho um trabalho paralelo que envolve música. Todos os meus desejos, obviamente eu ainda tenho muitos ainda a ser realizados, mas todos aqueles sonhos que eu sempre tive, assim, tipo, poxa, poder comprar o meu carro, a respeito do meu emprego, a respeito das minhas amizades, a respeito até do meu entendimento a respeito da música, que isso pra mim é algo importante. E com toda certeza, né, o meu noivado, né, a mulher que o Senhor colocou na minha vida, cara, tudo isso que eu sempre tive como um sonho, sabe, cara? Sem maldade. Nossa, se eu não fizer isso, eu não vivo. Não, mas eu tinha que, poxa, cara, seria legal se acontecesse isso. Tudo aconteceu, até agora. Só que nenhuma dessas coisas aconteceram do jeito que eu planejei, cara. A gente ri pra não chorar. Ri pra não chorar, cara. É meio, cara. E aí, tipo assim, Lucas, né, meu ego foi moído, mano. Sim. E não foi moído porque o Senhor, como fazer? Não foi moído, como fazer? Porque aconteceu algo trágico. Não, foi moído porque não aconteceu do meu jeito, cara. Uhum. Porque eu vi tudo acontecer, cara. Vou dar um exemplo. O meu estúdio é um exemplo disso. Eu sonhava em primeiro ter as coisas, ter os meus equipamentos, sim, ter todos os meus microfones, meus cabos, meus computadores, tudo certinho, compressor, plugin, não sei o que, pra depois começar a gravar. Cara, eu não tenho 10% do que eu tenho em mente de ter, mano. E eu tô gravando. Não, hoje a gente tá aqui gravando graças ao Estúdio Blend. É isso aí, patrocínio de graça. @ Estúdio Blend. Aí, segue a gente lá, em breve a gente vai estar com novidades, novas produções. Tá top, hein? Tá top. Mas tem muito a ver com isso, cara, sobre, tipo assim, porque eu particularmente é um conflito que eu tenho vivido muito ultimamente, assim, né? Algumas pessoas que são mais próximas têm visto meus conflitos, minhas ansiedades da vida. Sim. Sobre, cara, ao mesmo tempo que Deus fala pra mim sonhar, e sonhar com coisa grande, ele me puxa pra um lado de dependência, tá ligado? Aí eu fico naquele conflito, como é que eu vou sonhar em... Porque, por exemplo, assim, eu faço engenharia ambiental e sanitária. E, cara, quero muito trabalhar com empresas, não penso em fazer concurso. Pais de plantão que estão ouvindo, perdoem. Mas não tenho essa pretensão de fazer um concurso. Gosto dessa parte de trabalhar com empresas e tal. E, cara, não vejo a hora. Não vejo a hora de ter a minha consultoria, de poder fazer projetos para empresas grandes. Cara, ir para a Missão Nordeste, desenvolver projetos lá. Penso nas minhas pós-graduações, eu gosto de estudar nessa área, pretendo continuar estudando, me especializando. Só que ao mesmo tempo Deus fala de uma dependência e eu fico assim, como é que eu vou conseguir alcançar os sonhos se eu tenho que abrir mão dos sonhos, cara? Como assim? Rapaz. Só que, cara, se eu pudesse resumir numa palavra o que tá acontecendo comigo, é essa questão do moer meu ego, assim, sabe? É como se eu visse assim, Deus falando, cara, tu quer sonhar? Quer dizer, é pra te sonhar e tu vai alcançar. Só que eu vou preparar teu coração pra quando tu chegar lá, tu não se corromper, sabe? Faz sentido, cara. Então, cara, não sei, assim. Tanto antes eu tava aqui conversando com o Fita e falando que, cara, talvez eu não fique desempregado, porque era pra final do mês de julho eu ter saído do trabalho, que eu trabalho hoje, do lugar que eu trabalho.
eu continuei mais uma semana, continuei mais essa semana, e a princípio vou continuar mais uma. Então, tipo assim, cara, tô pela graça. Mas é a parada do se submeter, assim, sabe? Eu tenho vivenciado muito isso de cara, baixar meu ego, baixar a cabeça, ser humilde, reconhecer o que tem que reconhecer e seguir bola pra frente, mano. Cara, eu posso até dar um spoiler da tua vida. Caraca. Isso vai te gerar fé, cara. Vai te gerar fé, porque literalmente as coisas vão acontecer de um jeito. Pelo menos eu vou dizer que foi o que aconteceu comigo, cara. Eu tinha muito medo, mano. Tinha muito medo, cara. Muito medo. Mesmo quem é mais próximo sabe, eu tenho muito costume de planejar tudo o que eu faço. E planejar nos mínimos detalhes, cara. Como eu vou fazer e vai fluir desse jeito, cara. E cara, mesmo eu planejando, cara, eu tinha muito medo. Muito medo, cara, de não dar certo, enfim, de eu virar alguém que, né, um cara sem dignidade, sei lá. Eu tinha muito medo, mano. E aí vendo tudo isso acontecer, cara, tipo, a maneira como as coisas se desenvolveram, a misericórdia do Senhor na minha vida. Sim. Porque depois que tudo acontece, tu fala, mano, eu não mereço. Porque tu sonha, vou dar um exemplo, tu sonha em conquistar algo. Sim. Né? Enfim, ter uma casa X, do jeito que tu gosta. Quando tu tem, tu olha pra aquilo, tu vê que, tipo, não aconteceu do jeito que tu planejou. Tu vê nitidamente que é a mão do Senhor que proveu isso pra ti. Sim. E tu vê, mano, eu não mereço essa casa. Ou eu não mereço isso, cara. Então, mesmo que tudo, né, aí volta um pouco ali do que eu falei, mesmo que as coisas que eu sempre sonhei, elas aconteceram, e eu vejo que muitos ainda vão acontecer, cara, eu olho já pra isso e falo, mano, eu não mereço isso, cara. Porque literalmente não foi pelas minhas forças. Foi Cristo que preparou todo esse ambiente pra mim, cara. Pra mim, talvez essa frase esteja errada, mas foi Cristo que desenvolveu todo esse momento, ou essa ocasião, pra que eu pudesse desenvolver o que Ele quer que eu desenvolva. Sim. Entende? Porque lembrando, não se trata de mim, né? Se trata dele. Se algo que eu quis aconteceu, é porque o nome dele vai ser glorificado nisso. Não, E louvado seja o nome do Senhor nisso, pela misericórdia dele, né? Assim, não, pelo amor de Deus. A gente pode usar muito o estúdio como esse exemplo, né, cara? Exatamente, cara. Cara, não é nada como tu sonhou, como tu planejou. Deus ainda, além de tu não ter os equipamentos, trouxe mais 2 caras pra estar contigo que também não tinha equipamento. A bola, isso aí. Que não tinha dinheiro. Ninguém dinheiro. Cara, a questão maior que a gente entendeu o que Cristo tá querendo com isso. E a questão é essa, mano, vamos desenvolver o que Cristo quer, porque não é questão de o Iftel se tornar o produtor mais conhecido do Brasil. Se for, amém. Amém. Mas assim seja. Mas é a questão de Cristo estar abrindo essas portas para que, de certa forma, a glória volte para Ele, né? Exatamente. E sabe o que é o mais louco? Talvez isso até eu consigo até linkar isso com a ideia do ser ativo e ser ativista. Porque mesmo diante de todas as situações, mesmo diante de todas as situações, e mesmo depois de toda essa história que eu contei, da incerteza e depois de tudo isso gerou fé em mim, eu tenho muita fé hoje, cara. Muita fé. Cara, às vezes acontece umas paradas, tipo, vou dar um exemplo, né? Eu moro em Camboriú, trabalho em Itajaí, cara. E a empresa, ela ajuda com os custos do transporte. Mas a gasolina subiu, cara. É verdade. E eu já comecei a pensar, mano, eu acho que talvez o que eu tenho hoje, que a empresa me fornece, não vai ser suficiente. Talvez eu tenha que tirar do meu próprio bolso. Cara, se fosse um ano atrás, vamos botar aí, um ano e meio atrás, eu tava morrendo de desespero, cara. Eu tô muito tranquilo, mano. Tô muito tranquilo. E olha que eu vou casar. Eu não posso ficar gastando dinheiro assim. Né? Eu tenho que economizar, né? Pelo amor de Deus, gente. Mas, cara, isso me gerou fé porque eu sei que, cara, Deus vai prover, mano. Sei lá, minha comissão vai vir maior. Não sei. Eu vou ganhar desconto em alguma coisa. Não sei, cara, mas vai acontecer, cara.
Eu creio nisso. E se não acontecer, eu vou assistir um senhor da mesma coisa. Porque ele nunca me desamparou. É isso, cara. Deus nunca me deixou na mão, mano. Uhum. Né? Obviamente, ele é Deus, né? Então o cara, né, ele dá conta do recado sempre. Sim. Mas é até uma observação que eu faço, né? Às vezes o Charles vinha, e aí, cara, tá bem? Chega pra mim. Eu falo, cara, tá bem, cara. E como é que estão as coisas? Mano, Deus não tem... Cara, não tem sobrado nada, mano. Mas também Deus não deixou faltar também. Tá ligado? Cara, esse é uma parada que... Enfim, eu tava conversando com um colega sobre isso. Porque ele passou muito isso, assim, um período muito... apertado financeiramente, Sim. assim. E aí eu falando pra ele que há uns meses atrás eu tava orando e chorando diante dele, falando assim, Deus, falando justamente isso aí, cara, já tem alguns anos, eu conversando com Deus, né? Uhum. Assim, cara, tem alguns anos que eu já venho nessa questão financeira de, pô, o salário dá no limite, as coisas não faltam, mas também não sobram. Ou não sobram, mas também não faltam, depende qual é o seu ponto de vista. E, sei lá, tipo, né, a gente tem aquele anseio natural de querer começar a adquirir algumas paradas. Hoje eu tô com 24 anos. Então, pô, eu queria começar a adquirir algumas coisas. Algumas, sei lá, até ferramenta de trabalho. O notebook que eu tenho hoje, graças a Deus, é um notebook que me supre, mas foi uma oferta. Eu tava tentando juntar um dinheiro pra comprar, só que não dava, porque, enfim, notebook pra trabalho é um pouco mais caro. E uma pessoa ofertou na minha vida. E aí depois que eu orei, fiz essa oração diante de Deus, é como se ele falasse assim, e me levou mais profundo, tá ligado, do poço. Cara, tá cada vez mais no limite o dinheiro. Eu conversando com essa pessoa, eu falei assim, cara, eu nem abro mais o aplicativo do banco. Não abro, porque eu sei que se eu abrir vai me dar desespero, tá ligado? Que eu penso assim, mano, esse dinheiro não vai dar até o próximo salário. Então, cara, eu não abro assim, sabe? Eu tô indo pela fé, mano. A gente ri agora. Mas cara. E aí, tipo, diante de tudo isso, da situação, eu continuo planejando. Eu sei, não vai acontecer do jeito que eu quero. Sim. Mas eu continuo planejando. E aí a gente entra naquela ideia de ser ativista ou ativo. Boa. Eu não sou um cara ativista. Eu sou um cara ativo. Uhum. Eu continuo vivendo. Eu sou um ser humano, né? Então eu continuo vivendo normal. Sem o meu extremo de desespero. Uhum. Ou talvez o meu extremo de Deus vai prover. Sim, sim. Mas eu faço a minha parte. Como um cidadão, como um cristão, né? Continuo buscando ser parecido com Jesus e continuo trabalhando. Sim. Né? Vou dar um exemplo, né? Quando o senhor quiser tirar tudo de mim, ele vai tirar, cara. Eu posso ser empresário, eu posso ser rico, posso investir em Bitcoin. Fazer trade. Se Jesus quiser me tirar tudo, ele vai tirar, mano. E cara, Deus tem me ensinado a ter fé nisso, sabe? Uhum. Não vou dizer que eu não sentiria tristeza, não vou dizer que eu não ficaria preocupado, cara. Com toda certeza eu ficaria preocupado. Ainda mais alguém que, né, quer assumir uma família. Sim. Nós ficamos preocupados, caso seja o caso, né, de o senhor chegar e tirar tudo. Mas, cara, a minha fé, eu acredito, cara, que a partir disso eu acho que é daqui pra melhor, tá ligado? Sim, sim. Eu acho que, claro, o senhor vai continuar me botando em desafios pra testar minha fé. Ele vai continuar ainda apertando um pouco o cinto. Talvez apertando... essa expressão seja certa, né? Apertar um pouco o cinto aí, a ideia. Pra que eu comece pra que minha fé continue sendo fortalecida. Porque eu sei, cara, tem uns caras bem mais hardcore que eu. Meu. Né? Tem uns caras que... Cara. Tem uns caras que quando o requisito é fé, os caras são muito mais hardcore que eu. Até a gente vai, mais pra frente, a gente vai começar a trazer uma galera externa pra estar conversando com a gente. E na real, por enquanto tem sido só a gente que tem falado, mas a gente quer ouvir você que tá do outro lado também, né? Sim, sim. Cara, o que você entende por mansidão? O que você entende por ser humilde? E outra, quais são suas experiências, né?
Porque a premissa desse podcast é que a gente possa crescer um com as experiências do outro, né? Então comente aí no YouTube, mande pra gente no nosso Insta também, @aquelepodcast, pra gente ter essa troca de experiência também, né? Porque se a gente parar pra pensar, cara, tem uma galera que vive pela fé uns bagulho que eu tenho medo, mano. Tipo assim, cara, é uma dependência de Cristo que eu falo assim, velho. É aquela frase que a gente tava falando, tipo assim, quando Cristo falou que no mundo tereis aflições, eu não achei que era tanta coisa assim, sabe? Tipo assim, quando Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, calma, não sabia que era tanto assim, pai. Só não sabia que era esse nível, cara. Não, mas cara, tem uns caras que tem umas... Eles vivem de um jeito muito hardcore, mano. Sim. E talvez... Cara, eu não digo isso criticando, pelo contrário, cara, eu digo isso, mano, eu quero ter essa fé. Sim. E eu sei que pra mim chegar nisso, o senhor vai ter que talvez me tirar algumas coisas, mano. Primeiro de tudo, com certeza, o meu orgulho, mano. Nossa. Pensa num cara orgulhoso. Pensa num cara orgulhoso que eu sou. Então, a ideia, talvez, de ser manso, né, talvez de um jeito... Voltando agora pro versículo, ser manso, talvez seja você não ser um cara ativista, mas ser alguém ativo no reino. Ser alguém ativo no reino é você carregar a marca de Cristo, ter a identidade de Jesus, que as pessoas olhem pra você e não vejam, ai cara, lá vem aquele cara chato, não sei o que, tudo que a gente fala é pecado, né? Aquelas pessoas que elas te ignoram. Não, sim, são pessoas que vão querer ficar perto de ti porque tu soma, mano. Sim. Sabe por que tu soma? Porque aonde o Senhor está, Ele soma. Sim. Se tu carrega Jesus, cara, você vai somar. Porque com a verdade não tem alguém ser contra, cara. Sim. Entende? Sim. Se doar por alguém, se você tem... Vou dar um exemplo. A verdade é algo absoluto, né? Isso, não tem conversa, cara. Não tem essa aí, minha opinião é diferente. Não, cara, essa é a verdade. Tu pode às vezes não querer viver, mas essa é a verdade. Tu ter uma identidade de uma pessoa, que eu acho bem difícil, cara. Mas você ter uma característica de se doar pelo próximo, exemplo, que é algo extremamente incomum de se ver. Eu acho difícil alguém parar e te falar, mano, tu é idiota. Ninguém fala isso, alguém vai falar assim, rapaz, que coração. Né? Alguém pode chegar e falar, mano, poxa, que cara gente boa, né? Poxa, como ele é querido, ou enfim, como essa pessoa ela é boa de estar perto, como como é gente boa, enfim. Sim, sim. Agora, ou seja, lutar contra uma verdade que está aí, é bem nítido, né? Você tirar do seu pelo próximo, de se dispor do seu pelo próximo, independente de que ele seja, se você conhece ou não, se você sabe se ele é cristão ou não, independente de qualquer coisa, não tem como alguém ir contra. Outra coisa, né? Perdão. Você ser uma pessoa fácil de perdoar, talvez tenham pessoas que vão falar pra ti, tu é um idiota. Talvez vão achar, para, ficar perdoando tudo, mas tem limite. Não, talvez tenham pessoas que vão falar isso. Mas no fundo, cara, elas vão falar, mano, se fosse eu que tivesse feito mal, eu gostaria que tu me perdoasse. Certo? Que talvez, né, por exemplo, vamos supor que você seja uma pessoa que perdoe muitas pessoas, eu seja o cara que fala, tu é idiota, Lucas. Ficar perdoando qualquer um, cara, tu acha que tem limite com as coisas. Mas se fosse eu que fizesse mal pra ti, eu ia querer que tu me perdoasse, cara. Sim. Entende? Sim, sim. Então, cara, discutir sobre esse tipo de coisa é uma discussão completamente idiota. Então, nesse caso, nossa, de novo, né? Desjutei um pouquinho aí a conversa. O ser manso é você realmente buscar ser parecido com Jesus, cara. E é onde você se torna uma pessoa que soma aonde você está. De um jeito não ativista. Você não vai precisar usar uma camiseta hashtag eu amo Jesus. Sim. Mas a tua vida vai dizer isso. O teu respeito com a menina do trabalho vai dizer isso. O respeito com o parceiro do teu trabalho ali, o cara que tá junto contigo,
né? Vamos supor, quem trabalha em área de venda, às vezes existe aquela competição de comissão. Sim. Quando você é justo, né? Sim. Quando você entende que às vezes aquela comissão não é sua, ou aquela parte não é sua. Cara, é isso que revela Jesus. Sim, sim. Não é quando você simplesmente fala assim, poxa, cara, tu tem uma vida de promiscuidade, logo você irá pro inferno. Cara, é uma verdade. Se o cara não se converter, ele vai pro inferno, né? Enfim, então, Sim. fazer o que? Deus é justo, né? Isso. Ele é amor, mas ele é isso. justo. É a justiça, enfim. Enfim, essa pessoa realmente vai pro inferno. Mas, cara, vou falar uma frase que talvez vai só meio errado, mas vou falar, tô nem aí. Será que depende da gente de querer ficar julgando o cara se ele vai pro inferno ou não? Não, né? Será que depende de mim querer ficar falando, olha, tu vai pro inferno, hein? Não, cara. É que eu acho que quando tem aquela parada Cara, eu não vou lembrar exatamente como fala a passagem, mas sobre você alertar o seu irmão para que este sangue não esteja nas suas mãos, né? Algo assim. Nossos teólogos de plantão vão poder, enfim, descrever melhor. Mas, cara, acho que não tem a ver com você ficar alertando e enchendo o saco do cara sobre você vai pro inferno, você vai pro inferno. Não, é tipo assim, aí fala assim, mano, isso aqui tá errado, cara. Tá ligado? Tipo assim, cara, isso aqui tá errado. Tipo assim, é ser essa parada do ativo, tá ligado? E tem que chegar no meu irmão e não é colocar ele contra a parede, pressionar. E não é nem colocar culpa, cara. Não. É trazer essa racionalidade, tá ligado? Exatamente. Tipo assim, mano, tentar ajudar o teu irmão a abrir os olhos pra ele ver o que tá rolando. Porque ao mesmo tempo que você fez sua parte, você tentou, mano, aí é como se, pô, agora eu lavo minhas mãos, porque já tentei fazer minha parte, assim, sabe? Bem, de forma resumida, a gente falou de bastante coisa, né? A gente foi, voltou. Mas é normal, né? A gente vai ligando um assunto no outro, né? Sim. Cara, eu acho que de forma resumida, mano, bem-aventurados os humildes de coração, ou os mansos, né? São aqueles que talvez, por reconhecerem que não são mais dignos do que aqueles que supostamente não são dignos, vamos dizer assim. Sim, sim. Talvez é você reconhecer que você não é mais digno do que eles, mas entender que simplesmente você é só uma pessoa que entendeu a graça, entendeu o amor de Jesus e reconhece isso. Essa é a diferença. E porque eles herdaram a terra, a gente pode usar isso para dizer que é a terra futura quando Jesus voltar. Sim. Né, que, né, seria talvez o galardão, enfim, aí isso aí não cabe a nós discutir agora. Ou pode ser, cara, aqueles que são humildes, aqueles que reconhecem que eles que sem Jesus eles não são nada. Aquelas pessoas que, por esse motivo de reconhecerem que não são nada sem Jesus, elas buscam ser parecidas com Jesus, logo elas se tornam mansas, porque é uma mensagem de amor, cara. Sim. Essas pessoas, é inevitável que elas sejam que elas tenham espaço na sociedade. Sim. E não digo nem ser famosa, nem nada do tipo, mas são pessoas que aonde pisam as pessoas querem ficar perto, as pessoas elas somam, isso, assim, onde elas pisam elas somam, cara. São pessoas que elas não como é que é quando é a continha de menos? Subtrai. Não são pessoas que subtraem. Não são pessoas que apenas sugam algo de alguém ou algo de algum lugar, mas são pessoas que quando elas chegam elas somam. Que lugar fica maior. As pessoas se tornam mais fortes. As pessoas se sentem bem. Elas se sentem mais vantajosas, cara. Então talvez seja isso, cara. Talvez bem-aventurados os humildes ou os mansos, porque receberão a terra por herança, ou seja, ou no caso, né, você vai ter o seu galardão na volta de Jesus, né, dominará a terra com Jesus, com Deus,
restaurará a terra com Jesus. Sim, Deus. sim. Ou até mesmo a terra como literalmente, né, cara? Isso. Como você falou antes, sobre ganhar espaço, enfim, ser uma pessoa influente. E, cara, acho que mais importante do que querer entender o que é essa tal terra por herança é entender que, independente de tudo, se a gente tiver um coração manso como Cristo e humilde como Cristo, ou seja, um coração dentro do que o Cristo espera pra gente, cara, ele vai fazer todas as coisas, né? É essa fé. As coisas fluem só, né? Uhum. E realmente trazendo humilde pra palavra, como tu tinha falado, humilde ser alguém humilhado. Uhum. E não humilhado, minha vida, nojo. Não, é humilhado do tipo assim, cara, eu não mereço. É humilhado do tipo assim, cara, eu não mereço. É você entender que você não merece, cara. Que você não né, talvez, mas não mereço o quê? Cara, não, tu não merece a tua vida, mano. Tu não merece o que você tem. Se você tem o que você tem hoje, é por misericórdia do Senhor, mano. Ser alguém humilhado, ser alguém que se bota talvez até menor do que outros, se faz menor, se faz menor para que possa atingir uma outra pessoa, Sim. afetar uma outra pessoa, somar para outra pessoa. Talvez tenha a ver com isso também. Sim, cara. Ser humilde é de se sentir humilhado. É porque se a gente olha pra Cristo, Cristo é o filho legítimo de Deus, vamos dizer assim. E ele se fez ser humano. Ele deixou a glória dele, cara. Em tempos de pecado, tá ligado? Passou por tudo que passou. Enfim, desde de calúnias, xingamentos, ele apanhou, enfim, sofreu na carne. Cara, isso é ser humilde, tá ligado? É você saber que você tem direito a algo, mas você não se vangloriar por isso. Ou não querer exigir uma posição ou exigir algo por causa disso. É isso aí. Eu acho que tem a ver com isso sim, cara. Ser humilde talvez seja você ter o direito de algo, como você citou, mas você renuncia a isso, esse algo, pelo próximo. Você deixa. Foi o que Jesus fez, né? Ele deixou a glória dele, se fez humano, se fez carne. Ele renunciou o que era por direito pra nos atingir, pra nos afetar. Que você que tá aí só ouvindo a gente tinha que estar olhando nossas caras agora. É porque, cara, a gente de forma alguma é detentor de uma verdade. A gente não tá aqui dizendo que somos os estudiosos ou não sei o que. Não somos mesmo. A gente tá tendo... Não somos mesmo. Pra deixar bem enfatizado, assim. Cara, a gente tá aqui tendo esses insights junto com vocês. A gente tá entendendo Cristo e a Bíblia, a sua palavra, de uma forma um pouco mais profunda junto com vocês. E de forma resumida, é o que a gente tem buscado até mesmo com o podcast, né, mano? Esse crescimento mútuo da igreja. É o que rola nos PGs também. Cara, eu não sou melhor que você, pelo contrário. Eu vou aprender com você, você vai aprender comigo. E a gente vai crescer junto, né? Talvez essa seja a terra por herança. Não é uma terra que vai ser minha propriedade, mas é uma terra que vai pertencer à mesma família, tá ligado? Não, rapaz. Caraca. Lucas do céu, hein? Eu vou escrever isso antes de esquecer. Lucas Faquete. Caraca. Rapaz, dá pra fazer um livro só com frase de efeitos agora. Eu vou vender em água. É isso aí, fiote. Isso aí. Mais alguma coisa a acrescentar? No princípio, não. Então, gente, o negócio é humilde, hein? Esse negócio é humilde. Renuncia aquilo que é ter por direito. Como o nosso filósofo Lucas Faquete falou. Ser humilde é você, mesmo tendo o direito de algo, né? Você renuncia pelo próximo. Então seja humilde, cara. Seja humilde, que aí a terra vai ser sua por herança, ou seja, por direito. Olha aí, ó.
Caraca, a gente tá... Eia! Acho que tava faltando. Manai. Acho que tava faltando pra gente era tirar o Charles e o Davi. Meu Deus do céu, gente. A gente não tirou eles, hein? Brincadeira. É a natureza que tirou. A natureza que levou. Mas é isso aí, galera. Esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, bota nos comentários. Manda pra nós aí no Instagram também. Isso aí. Segue o Charles William, @Charles William, não sei o que lá. Cara, segue a gente e procura o Charles, porque é muito grande o O arroba Charles, dele. eu acho que o Charles é por revelação, seja profético. Tá louco. Né? O Davi eu não sei. Davi M. Lopes. AM Lopes. Davi AM Lopes. O teu qual que é, Faquete? @Lucas Faquete. E o meu é, eu acho, que é Iftael Miotti. Isso aí. Miotti com 2T, tá? F mudo, Iftael Miotti. E fale pra gente o que você tem achado, né? Claro, Sugestões, pelo amor, opiniões, o que você tem gostado, o que você não tem gostado. Cara, deixa explícito aí qual é a visão de vocês sobre algumas coisas. Sim. E, cara, se você discorda, mano, Isso coloca aí. Sim. Vamos brigar. Não, mentira. Falamos de ser manso até agora. O cara já quer avançar já no microfone. Escuta aqui, ô catinguento. Não, vamos lá. Não, mas deixa aí nos comentários, né, galera? Caso vocês discordem de alguma coisa, caso vocês tenham até alguma dúvida. Talvez a gente vai ter que pedir ajuda pra responder, né? Mas coloca aí, galera. Se tiver alguma ideia diferente, a gente tá à disposição a tá melhorando também, né? Até talvez dúvida, né, observação técnica, aí bota o microfone assim, faz isso. Sim, a gente tá aberto a tudo, a gente tá começando. Até mesmo quem você acha que seria legal pra estar num papo aqui com a gente sobre isso. Deixa aí nas sugestões, galera. A gente podia até criar uma caixa de perguntas no Store, cara. Boa. Né? Verdade. Vai ter ideia aí. Beleza, galera? Forte abraço. É isso aí. Falou. Valeu.